A boa relação entre treinador e jogador é absolutamente fundamental para um time dar certo. Mas nem sempre é o que acontece. Muitas vezes o ambiente não é bom, chegando a ser bem desagradável em alguns momentos, até em brigas explícitas. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre 7 treinadores desprezados pelos jogadores. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, escrever aqui nos comentários o que você pensa sobre o vídeo. E na posição de número 7, temos o treinador espanhol Juan de Ramos. À época comandando o Real Madrid, teve muitos problemas com o também espanhol Guti, que sempre teve problemas com os treinadores do Real Madrid. O Guti vinha sendo acusado de não se dedicar nos treinamentos. Em uma partida do Real Madrid, a TV espanhola 4 flagrou o Guti conversando com o Saviola, argentino, no banco de reservas. O Guti, segundo a tradução feita, dizia quais jogadores seriam substituídos pelo treinador. Depois, o preparador físico Jorge Garcia se aproximou do Guti e falou para ele fazer o aquecimento. O Guti simplesmente fez um gesto negativo, ao que o Michel Salgado, que estava ao lado do Guti, se assustou. O Guti não entrou em campo, que acabou provocando um certo tumulto na relação dos dois, que já não era boa. Na posição de número 6, temos o Van Gaal no Barcelona. Van Gaal, que colecionou problemas com os jogadores brasileiros, e no Barcelona ele teve problemas com o brasileiro Giovani, que chegou a declarar ao jornal Lance, dizendo que o Van Gaal era o hitter dos brasileiros e que a convivência dele com o treinador holandês teria sido péssima. Mas o problema mais famoso da carreira de Van Gaal foi simplesmente com o Rivaldo, nada mais nada menos que o craque brasileiro. Numa entrevista à TV3, o treinador disse que o Rivaldo jogava aberto à esquerda, marcando e atacando, e dessa forma ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Segundo Van Gaal, no dia seguinte à eleição, o Rivaldo reuniu o grupo de jogadores e disse que não queria mais jogar dessa forma. É rápido que eu quero falar, eu só quero dizer que a partir de hoje eu não jogo mais pelo lado esquerdo, só jogo no meio campo. Queria jogar como um camisa 10, centralizado, como sempre foi a característica do Rivaldo. O Van Gaal ficou muito chateado, porque ele achava que o Rivaldo ia agradecer os seus companheiros, porque segundo o Van Gaal foram eles que levaram o Rivaldo. Daí então o Van Gaal tirou o Rivaldo do time, aí foi ladeira abaixo. O próprio Barcelona se prejudicou, os jogadores do Barcelona pediram para o Rivaldo voltar, foi uma confusão só. O Rivaldo, por exemplo, diz que num jogo contra o Atlético de Madrid, durante o intervalo ele simplesmente se recusou a voltar, trocou as suas roupas e foi embora, o que deixou o Van Gaal extremamente irritado. O Rivaldo fala que ele tinha uma relação muito boa com o Mourinho, que à época era auxiliar do Van Gaal no Barcelona, e que pro Mourinho ele falava abertamente que queria jogar centralizado, sem a obrigação de ter que marcar, como ele fazia aberto à esquerda com o Van Gaal. O Mourinho também teve problemas com o brasileiro Rafael, lateral direito no Manchester United, com o zagueiro Lúcio no Bayern de Munique. Também teve problemas sérios com o Di Maria no Manchester United. Na posição de número 5, temos o Rafa Benítez na Inter de Milão. Treinador por ser conhecido de uma maneira muito fria. O Benítez teve problemas graves com o zagueiro Materazzi, polêmico jogador italiano. O Materazzi, depois da passagem de Benítez, chegou a declarar que jamais confiaria uma equipe ao treinador espanhol, e dizia inclusive que o Benítez queria ficar escrevendo as regras à mão, o que, segundo o Materazzi, os grandes treinadores não fazem, eles simplesmente se impõem. Essa declaração foi dada à France Football. O Materazzi, por exemplo, chegou a declarar que o Benítez não criava conexão com os atletas, um ponto que eu concordo. Esse é um ponto extremamente relevante que o Benítez não leva em consideração. Ele não leva de muito diálogo, e os jogadores são seres humanos, por mais profissionais que sejam, eles querem ser mais acolhidos, que o Benítez geralmente não faz. Numa entrevista mediática, por exemplo, o zagueiro Materazzi chegou a declarar que o Benítez achava que sabia tudo de futebol. O Benítez também teve problemas com o Samuel Eto'o. O UOL traz umas passagens interessantes abordando esse conflito. O próprio Eto'o fala que eles tiveram entreveiro no início porque o Eto'o, que era um centroavante, queria ajudar mais defensivamente com o Benítez, como ele estava fazendo com o Mourinho. Ele tinha mais liberdade para atacar
com o Benítez, algo que o treinador espanhol dizendo que isso iria acontecer. O UOL também republica uma passagem de uma entrevista do Eto'o a um canal italiano, na qual ele pede perdão ao Rafa Benítez depois da demissão do treinador espanhol. O Eto'o disse que tudo ia bem na Inter de Milão, até um problema que eles tiveram no vestiário. O Benítez também teve uma boa passagem pelo Liverpool, na qual ele não teve uma boa relação com o Steve Gerrard, simplesmente o maior ídolo da história do Liverpool. O Gerrard, em sua biografia, chama o Benítez de idiota, porque, segundo ele, facilitou a venda do Xabi Alonso para o Real Madrid. Xabi Alonso foi um jogador muito importante. Na posição de número 4, temos o Antônio Conte no Tottenham. Passagem extremamente conturbada, treinador italiano extremamente vigoroso, que teve muitos problemas com os jogadores do Tottenham. O Richarlison, atacante brasileiro, declarou que a temporada dele não era boa e que precisava de mais oportunidades. Ao que o Antônio Conte disse que o Richarlison era um egoísta e dizia que o Richarlison não estava jogando bem. Numa entrevista da BBC, o Antônio Conte estava muito irritado. O Tottenham estava vencendo o jogo de 3-1 e cedeu o empate para 3-3. Depois do jogo ele disse que só havia egoístas no time. Olha que declaração maluca. Ao que o Højbjerg, volante do Tottenham, rebateu, dizendo que não estava contente com essa declaração. O Højbjerg se dizia comprometido e cobrava mais precisão do treinador para com os jogadores, para que eles se fizessem entendido. Alguns anos atrás, o meia Willian, à época jogando no Chelsea, falou que o Antônio Conte teve problemas com o Davi Luiz e com o Diego Costa. E o próprio Willian deixa claro nessa entrevista à ESPN que ele não era muito fã do Antônio Conte. Aliás, quem era, né? Na posição de número 3, temos o José Mourinho, colecionador de polêmicas. Em sua passagem pelo Real Madrid, teve problemas com inúmeros jogadores. Para vocês terem uma ideia, depois de um início de temporada ruim, foi feita uma reunião e o Mourinho cobrava mais concentração dos jogadores. Ao que o Casillas rebateu, dizendo que o treinador precisava fazer uma autocrítica. O Sérgio Ramos reclamou, dizendo que havia um tratamento diferenciado em relação a alguns jogadores, como o Fábio Coentrão, que não havia jogado bem contra o Barcelona, perdido o duelo contra o Pedro, e ainda assim foi elogiado pelo treinador Mourinho. O Modric conta em sua biografia que houve uma briga feia entre Cristiano Ronaldo e Mourinho. Olha essa história. A discussão começou quando o Mourinho pediu que o Cristiano Ronaldo acompanhasse um jogador depois do lateral, o que não aconteceu, e a briga continuou no vestiário. O Cristiano Ronaldo, segundo o Modric, estava transtornado no vestiário, quase chorando, dizendo que dava o seu melhor e que pro Mourinho nada estava bom. O Mourinho entrou no vestiário e começou a criticar, eles começaram a discutir e só não chegaram às vias de fato porque houve separação dos jogadores. O jornal Bild revelou que na biografia do Ozil, meio alemão, houve uma briga dos dois no vestiário. O Mourinho, no intervalo, teria reclamado que o Ozil não estava se dedicando, dando 100%, dando o seu melhor. E o Ozil respondendo: que diabos você quer? E o Ozil se queixou com o Sérgio Ramos, dizendo que pro Mourinho nada estava bom, que nem nesse episódio do Cristiano Ronaldo. O Ozil chegou a jogar a camisa dele no chão e falar pro Mourinho: vai a campo. O Mourinho, por sua vez, simulou uma bailarina, insinuando que o Ozil parecia uma, obviamente. O Ozil queria, na verdade, bater e atirar a chuteira no Mourinho. O Mourinho ainda falou que o Ozil era um bebê chorão e que não precisavam dele. O Ozil acabou sendo substituído e teve mais polêmica, calma! Na volta do jogo, Sérgio Ramos simplesmente voltou com a camisa do Ozil por baixo, uma clara provocação ao José Mourinho. Depois, o Sérgio Ramos falou que na verdade era uma homenagem ao Ozil, caso ele fizesse gol, e que tinha uma boa relação com o Mourinho. O Ozil depois falou que entendia esse gesto do Mourinho como uma forma de tirá-lo da zona de conforto. Mas que forma, hein? Isso sem falar de problemas do Mourinho com o Kaká e com o Pepe. Com o Kaká, meu Deus, foram coisas bizarras. Na posição de número 2, temos o Sampaoli no Flamengo. Uma passagem absolutamente horrorosa e desastrosa. Sampaoli colecionou problemas com os jogadores do Flamengo. De jeito explosivo e ao mesmo tempo frio no trato com os jogadores, ele conseguiu ter problemas com o Marinho, que havia sido seu jogador no Santos, e com o Vidal, que havia sido seu jogador no Chile. Impressionante. Depois do Vidal sair do Flamengo, ele chegou a declarar que o Sampaoli não apreciava seus jogadores e que era um perdedor,
que declaração feia, hein? Um ponto marcante da passagem de Sampaoli no Flamengo foi a agressão do preparador físico de Sampaoli ao Pedro. Simplesmente um soco na cara. E no vestiário foi agredido pelo preparador físico, o que deu fim à passagem do preparador. Sampaoli continuou ali, mas sem tomar uma atitude muito incisiva, o que foi grave também. Na Copa de 2018, por exemplo, o Sampaoli tinha um clima péssimo com os jogadores da Argentina. Inclusive foi feita uma reunião para os jogadores cobrarem mais participação deles na montagem do time, na participação tática. Olha que bizarro. Para vocês terem uma ideia, teve uma cena absolutamente ridícula. Em uma partida da Copa do Mundo, o Sampaoli simplesmente se dirige ao Messi e pergunta se ele tem que botar o Agüero. Desde quando a função do treinador perguntar para os jogadores esse tipo de coisa? Que absurdo! E na posição de número 1 temos ele, Cuca, colecionador de polêmicas ao longo de sua carreira. O Cuca no Flamengo teve problemas com inúmeros jogadores. Uma matéria do GE detalha discussões absolutamente grotescas, tretas incríveis. O auxiliar do Cuca, o Cuquinha, seu irmão, chegou a espionar uma reunião dos jogadores do Flamengo, colocando o ouvido na porta para saber se estavam tramando contra o Cuca. Olha que absurdo. O Cuca reclamava do empenho dos jogadores, achava que não havia dedicação suficiente. Certa vez o Cuca viu o atacante Obina e declarou: essa barriga aí não é só de quem come muito, é de quem bebe cachaça. Ao que o zagueiro Ronaldo Angelim ouviu e retrucou: ô Cuca, o Obina não bebe, rapá. Olha que bizarrice, hein? Outro episódio relatado pelo GE foi uma discussão do Cuca com o Meia Ibson na final da Taça Rio contra o Botafogo. O Cuca achava que o Ibson era um cara mimado e reclamava durante esse jogo que ele tinha que marcar. Ibson, volta pra marcar, senão eu vou te tirar. Era o que o Cuca falava pro Ibson, o que irritou profundamente o meia flamenguista. Na saída do intervalo, o Ibson reclamou, dizendo: não fala assim comigo, que eu te respeito como homem. Pra vocês terem uma ideia, o Cuca teve problema até com o Adriano Imperador, que é um doce de pessoa. Certa vez o Cuca fez questão de iniciar o treinamento sem o Adriano. E no último dia de Cuca no Flamengo, simplesmente o Adriano expôs os problemas de comportamento que o Cuca tinha na frente de todo o grupo. E houve uma despedida sem maiores emoções, apenas com um aceno absolutamente frio. Eu colocaria a posição de número 1 para Dorival Júnior. Calma. Eu sei que o Dorival é um amor com os jogadores. Inclusive, uma das maiores virtudes de Dorival Júnior é se dar bem com os jogadores. Só que aquela cena dele na decisão de pênalti que eliminou o Brasil da Copa América, de fora do grupinho dos jogadores, me impressionou, foi bastante criticada, e eu colocaria essa como uma forma de desprezo dos jogadores para com o Dorival. Só que depois o coach Ticão divulgou que o Dorival, à época treinador do Flamengo, também numa decisão de pênaltis estava fora do grupinho de jogadores. Ou seja, quando o Flamengo havia vencido a partida. Aparentemente não foi uma atitude isolada do treinador. E depois de observar o perfil do Entrelinhas no Instagram, do Gabriel Fortuny, dizendo que o Dorival falou à TNT que essa função de conversar com os jogadores era delegada a seu filho. Isso era uma função específica de seu filho. O Dorival não participava disso. E depois eu vi uma entrevista do Dorival à ESPN dizendo que ele tem por hábito não participar da rodinha dos jogadores na decisão de pênalti. Isso é um hábito enraizado dele. Você pode até discutir se é certo ou errado, mas isso ele já faz naturalmente. Não foi algo pontual, não foi um desprezo dos jogadores da seleção brasileira com o Dorival. Inclusive ele criticou muito a imprensa por causa disso, estava muito chateado. Ele disse que só fala com o jogador nesse caso se tiver extrema necessidade. Então é isso, meus amigos. Nos comentários escreve aqui o que você achou. Qual foi o treinador mais desprezado desse que eu citei? Faltou alguma coisa? E se inscreve aqui no canal, cara, preciso muito da tua inscrição. Curte esse vídeo e até a próxima!